Segundo ela, as crianças agora podem dormir, porque antes, não só pelo tiroteio à noite, que não dormiam, como também o tiroteio dentro da escola. A parede era cravada de balas. E agora não tem o tiroteio, as crianças têm mais tranquilidade, conseguem dormir, conseguem aprender mais. Aí o agente comunitário que estava nesse diálogo falou, muito bem, nós estamos confiando, nós estamos acreditando, nós estamos juntos. Mas também nós temos uma grande preocupação. Se a UPP sai daqui, no dia seguinte nós também temos que sair. Porque senão nós podemos morrer, porque acreditamos nessa ideia. Até quando a UPP vai ficar aqui, na nossa comunidade, isso significa até quando eu também fico. E tem toda uma expectativa, né, que essas políticas públicas... Como uma guerra civil, né? Tem dois lados, quem perder está lascado. Mas a gente tem que acreditar, e principalmente em políticas que mostram já resultados, que é o caso nessa situação. Mas tem muita gente que acha que isso só vai acontecer até 2016, Olimpíadas, e depois não mais. E o que nós precisamos fazer, e o Unicef está aí não só monitorando, como também colaborando com a sociedade civil e o poder público, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, saindo do PP, e que espero que algum dia as favelas, as comunidades não precisem de uma unidade pacificadora, que ali a paz aconteça com as polícias e com a segurança que existe em toda a cidade, não uma segurança específica uma força de ocupação. Uma força de ocupação, porque as crianças segurança. continuam vendo pessoas armadas. Né? A violência está presente ali. A violência continua presente. Então, isso, digamos que é um paliativo no momento, mas eu acho que nós temos que ter garantia dos políticos, dos próximos, que eles vão continuar nessa linha. E esse legado social, quando se pensa em Olimpíada, em Copa do Mundo, é esse legado social que nós precisamos construir. É um legado que permanece. Saindo esses eventos internacionais, acabando no dia seguinte, que essas mudanças já tenham acontecido e que tenham raízes e que continuem. Né? Luiz Fernando. Sobretudo esses investimentos continuem, né? Porque não foi o que aconteceu no PAN. Não foi o que aconteceu no PAN. Essa questão das UPPs aqui, das unidades de pacificadoras, como é que vocês estão acompanhando isso também lá no Conselho? Como é que vocês estão vendo isso? Lá no Conselho a gente trabalha numa perspectiva nacional do sistema de justiça. Então, a gente ainda não tem uma análise pontual desse projeto para o sistema de justiça. Que impacto a UPP traz para o sistema de justiça da infância e da juventude? Mas uma análise particular que eu tenho que é um projeto que está dando resultados, é um avanço. Agora, é o que a tia Ivone, como os meninos gostam de chamar, traz. O estado de tensão e de conflito permanece. Nós vamos fazer agora uma pergunta de telespectador. Qual é a maior contribuição do Estatuto, né, brasileiro nesses últimos 20 anos? Você aí, que tem quase a idade do Estatuto. Né? Eu nasci junto com esse movimento de Estatuto, tem a idade do Estatuto. A maior contribuição que o Estatuto trouxe, eu acho que foi a questão da necessidade da prioridade absoluta. Essa ideia de prioridade absoluta, essa ideia de garantir a proteção integral à criança e adolescente, não só o direito só à vida, começa com o direito à vida. Precisa discutir ainda isso, o direito à vida, precisa se vigiar o direito à vida. Liberdade, opinião, expressão, garantiu, o Estatuto da Criança e do Adolescente nesses 20 anos garantiu a criança e o adolescente não como um menor, mas como um sujeito de direito, como um cidadão. A criança e o adolescente passa a ser cidadão com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale resgatar o contexto como surgiu o Estatuto. Foi numa emenda popular, na época da Constituinte de 88, com mais de 1,5 milhão de assinaturas a emenda. Só perdeu para a da reforma agrária. Luciana. A visibilidade, né? A visibilidade da criança e do adolescente. Muitas vezes nós falamos aqui que as coisas pioraram, que a violência doméstica, a violência familiar piorou, mas talvez o que tenha acontecido é que as pessoas agora despertaram para os direitos das crianças e dos adolescentes. Né? Não só a visibilidade da criança e do adolescente em si, mas a visibilidade
de conceitos, a universalização dos direitos para cada criança e cada adolescente. Hoje em dia já é pauta de várias agendas. Você acha que os meios de comunicação têm cooperado com isso ou eles ajudam a confundir, a uma visão assim distorcida da... Os dois. Nós sabemos que existem vários movimentos da mídia que trata de uma forma impressionante os direitos das crianças e adolescentes, né? A ANDI é uma delas, o Jornalista Amigo da Criança também é um outro movimento importante no Brasil. Agora, nós sabemos também que a mídia reforça essa estigmatização do adolescente, principalmente, o estigma também das comunidades populares, das favelas, dos grandes centros urbanos, o estigma do semiárido, né? A pessoa menos capaz porque nasce numa região mais empobrecida do país. A mídia também colabora. Ou seja, nós temos avanços, mas também temos muitos desafios junto com a mídia. Ivone. Olha, eu acho que o Estatuto é um instrumento que permite que se coíba, né, certa exploração de criança e adolescente no Brasil. Eu gosto sempre de dar exemplos práticos, né? Na minha escola, no Projeto UERê, mães, namorados de mães, todo mundo é qualificado no Estatuto, as crianças também. Então, eu consegui, 99%, acabar com violência doméstica dos meus alunos. E outro dia... A tua escola funciona lá no Complexo da Maré, na Baixa do Sapateiro. E outro dia, um menino, não sei o que ele fez, a mãe chegou e falou para mim: doutora Ivone, eu sei que a senhora proíbe que a gente bate no filho, mas eu posso dar um puxão de orelha nele, que ele fez uma coisa que não é legal em casa? Eu falei: não pode. Você vai falar com ele de outra maneira. Então, essa mãe, sabendo, né, direitos e deveres, consciente, veio dizer para mim: olha, a senhora não gosta que eu bata, violência física, o que eu posso fazer? Então, isso é um grande avanço. É um grande avanço e também eu costumo trazer as mães e qualificá-las na síndrome do bebê sacudido, que hoje em dia é uma cadeira, né, de medicina nos Estados Unidos, onde crianças de até 1 ano são barbaramente espancadas, principalmente na cabeça, e isso pode causar um retardo mais tarde. Então, isso é uma coisa que as mães dos meus alunos têm plena consciência do que é a síndrome do bebê sacudido. Tem quantos alunos lá? 430. 430. E que elas não batem mais nos seus filhos. É um grande avanço. Qual é a faixa? 6, 18. De 6 anos a 18. 6, 18. Então, eu acho que eu consegui uma coisa muito boa, que essas crianças não apanhassem mais, que se consertasse, digamos, alguma coisa que fazem pelo diálogo, não é? Eu acho que isso é muito importante, porque a criança brasileira apanha muito, ainda apanha muito dentro de casa, né? O bater é uma prática comum, principalmente o bater na cabeça. E isso pode acarretar graves retardos e problemas de aprendizado no futuro. E isso essas mães têm que saber. Elas não são avisadas disso, elas não sabem disso, elas não são, digamos, qualificadas nisso no pré-natal. Então, sabe, é uma rede que tem que se compor no Brasil. Ela não existe ainda. Existe nas pessoas de boa vontade, mas a melhoria só funciona com políticas públicas. Nós vamos nos despedir, agradecemos a participação de Ivone Bezerra de Mello, coordenadora pedagógica do Projeto UERê, que nos deu a honra de participar do nosso programa. É um exemplo para quem quer ajudar o próximo e servir o bem comum e enfrentar essa questão da criança e do adolescente em situação de risco. O Luiz Fernando de França Romão, oxalá que os jovens advogados como você sejam também pessoas empenhadas e dedicadas nessa tarefa. E a Luciana Febro, coordenadora do Unicef no Rio de Janeiro, que também nos deu a honra com a sua participação. Até a próxima quarta-feira.